Tricolor, salve amigo raizeiro de todo o Brasil, de todo o planeta, São Paulo e nada amiga, muito bom ter vocês para a gente falar um pouquinho mais das coisas do nosso amado, do nosso querido e tão sofrido ultimamente São Paulo Futebol Clube, né? Semana cheia para o São Paulo, tanta coisa para falar. Hoje o vídeo hoje era para ter 1 hora, cara. Impressionante como a gente tem assunto para falar do São Paulo e geralmente assuntos que não são tão bons, né? Tão legais de se ouvir, principalmente uma série de situações aí que continuam pendentes na vida do São Paulo. Mas nós vamos falar disso tudo, né? Só que antes eu quero deixar um registro relativo à final da Copa do Brasil, né? Eu acompanhei todo o jogo de ontem do Atlético do Paraná lá em Porto Alegre, né? E eu acho que ontem ficou um exemplo, ficou um registro de como o futebol deve ser feito, deve ser trabalhado, né? Principalmente aqui no Brasil. Nós sabemos de todas as dificuldades econômicas, sabemos da maneira como os nossos dirigentes, né, administram as instituições, nós sabemos bem as influências dos empresários, nós sabemos do funcionamento da mídia, nós sabemos da má vontade dos jogadores, enfim, né, uma coisa até quase cultural que traz, infelizmente, resultados não tão positivos para todos. Mas ontem o Atlético acabou dando uma lição em todo mundo. Mostrou como você faz um time, como você monta um elenco sem muito dinheiro, como você monta um elenco sem muito nome, né? Mas você tendo um bom técnico, você tendo profissionais que estão envolvidos e respeitam a camisa que veste. Quando você tem pessoas focadas, cujo objetivo é ser campeão, quando você monta tudo isso daí, você faz os milagres que o Atlético do Paraná tem feito, com o seu treinador jovem e muito bom por sinal, me faz até lembrar o Carlos Alberto Silva, quando surge no Guarani campeão brasileiro de 78, e logo depois vindo para o São Paulo para ser campeão também, me lembra muito o Carlos Alberto Silva, né? Numa equipe à época de menor expressão e que atinge o cenário nacional de uma maneira surpresa e fantástica ao mesmo tempo, né? Um time que não tem estrela, um time que bate Flamengo, com todo o dinheiro que tem de investimento, um time que bate Grêmio, tão poderoso Grêmio, um time que bate o Internacional dentro da casa do Inter. Então, assim, nós vimos uma série de lições, nós tivemos, né? De como a coisa pode ser feita, como o futebol pode ser trabalhado e organizado na busca de um título, né? Então, assim, é muito legal você ver uma equipe com menor expressão, que está crescendo, lógico, uma equipe com um elenco extremamente limitado, né? Sem nome nenhum e sem muito investimento, fazer a campanha que fez na Copa do Brasil, né? Então, realmente, eu fico feliz que ainda exista clube que consiga, de alguma maneira, fazer uma gestão de futebol assim e atingir objetivos. Isso é o mais importante, né? Principalmente o respeito à camisa, uma coisa que a gente tem pedido tanto para os nossos jogadores, né? Para o elenco São Paulino. Enfim, no ar, São Paulo Raiz com Rony Altieri, meus agradecimentos aos amigos que fizeram a página crescer de uma tal forma, o canal crescer, que legal, cara, a gente fica muito feliz, fica muito agradecido pela parceria, compartilhamento, amizade, comentário, enfim, o meu muito obrigado a vocês, tá bom? Vamos falar do São Paulo? Claro, vamos falar do São Paulo, afinal de contas vocês estão aqui para isso e eu também quero falar do São Paulo acima de tudo, tanta coisa acontecendo na vida do São Paulo, polêmica nas declarações de Dani Alves com relação à necessidade do time ter um padrão de jogo, a necessidade dele jogar numa função diferente, que ele possa produzir mais. Eu acho até interessante isso, não é questão de botar fogo no circo não, né? Eu acho importante que os jogadores possam se manifestar de alguma maneira, mas positivamente, eu digo, voltados para as questões de campo, voltado para as questões que o time necessita. Afinal de contas, está todo mundo na mesma briga, né? Outro dia um amigo meu me acusou, você torce contra. Rapaz, eu torci contra o São Paulo. Meu Deus do céu, uma das poucas coisas que ainda, né, nos fazem acreditar, nos fazem ter confiança de satisfação e prazer, né? Coisa que o São Paulo sempre nos deu. E a gente não ganha nada por isso,
E para que eu torceria contra? Mas enfim, né? A gente escuta cada uma e tudo bem. Eu que torço pro São Paulo, eu que vou ao Morumbi desde os anos 70. Meu Deus do céu, que vi tanta coisa na vida do São Paulo. E critico mesmo. E falo mesmo, né? E pode me chamar de corneta, não tem problema. Por quê? Porque acima de tudo está a instituição. Eu já falei para vocês que me irrita profundamente jogador fralda cheia, jogador amarelão, os vexames protagonizados por esses últimos elencos e técnicos que o São Paulo teve. Né? Eu não vou entrar na questão de direção, eu não vou entrar, né, nessa parte política do São Paulo, que também nem cabe aqui agora no programa. Mas, enfim, eu acho importante o Dani Alves falar. Eu acho importante ele conversar com o Cuca, eu acho importante eles chegarem num acordo, eu acho importante o Cuca acordar de uma vez por toda. Que horas que o Cuca vai acordar, né? Aquele desânimo, aquela apatia, misturada com aquela má vontade do time. Como eu repito sempre para vocês, o time nada mais é do que a cara do seu treinador. Abri um parênteses aqui para mostrar o Atlético do Paraná de ontem e fechar um parênteses, tá? Então é muito importante esse momento para o São Paulo que inicia um turno todo. Portanto, eu acho mais positivo o Dani Alves falar a respeito disso do que negativo. Se tem problema ele falar, se vai gerar a confusão que ele vai falar, pode até ser. Mas eu acho que isso tem que ser aproveitado positivamente, né? Uma outra notícia também da semana, e a gente tem um monte para falar, como eu disse a vocês, a eficiência nos números de Reinaldo. Meu Deus do céu! Que tempos são esses que Reinaldo é dos mais eficientes jogadores do elenco? Meu Santo Antônio, seria a eficiência de bater lateral na área? São Paulo não fez nenhum gol desse jeito ainda, mas seria essa a eficiência? Seria a eficiência de correr, mas produzir pouco também? Né? Seria a má vontade? Seria a vontade de brigar com todo mundo que ele tem, né? Briga com o juiz, briga com o bandeirinha, briga com o gandula, briga com o jogador adversário, enfim, não tô jogando no tijolo no Reinaldo. Por incrível que pareça, eu acho que o Reinaldo é um bom jogador. É um bom jogador, vejam bem, um bom jogador. Só que assim, ele não tem foco, né? O Reinaldo subiu num salto dessa altura, assim, e achou, né, que era craque. Colocaram a tarja de capitão dele, uma heresia na história do São Paulo, e ele achou que era o capitão de São Paulo e, portanto, ele era um jogador para representar o elenco, para representar o treinador, enfim, essa coisa toda subiu para a cabeça dele e ele, infelizmente, tem produzido pouco no São Paulo. Números gigantes para pouca produção, na verdade. Claro, a minha opinião a respeito disso, né? Me parece o Everton, download de internet de escada, roda e nunca completa, né? O Everton, se for ver a quilometragem que ele corre por jogo, meu Deus do céu, a hora que tira aquele aparelhinho lá e vai medir, os caras falam, rapaz, a gente tem um maratonista aqui no time. Mas qual é o nível da produção? Essa é a questão. Os números não necessariamente representam o que o jogador produz dentro de campo, né? Eu estou falando em termos de produção, tá certo? Então, assim, teve essa questão do Reinaldo, teve o tal do vídeo. Rapaz, muita gente ficou brava porque a Globo mostrou o vídeo dos arremates, das finalizações, do treino lá de chute a gol, aquela coisa toda. Bizarro, velho, bizarro. Você, meu amigo aí que tem aquele bate-bola, aquela peladinha de final de semana, de dia de semana à noite, o pessoal da Bahia chama de baba. Vamos bater um baba, né? Aqui em São Paulo é pelado, em outros lugares também. O futebolzinho com os amigos. Quando vocês entram em campo, né, a gente se troca correndo, corre lá pro campo, começa a chutar no goleiro, começa a bater no goleiro. Com certeza, os barrigudos, né, os mais gordinhos, acertam mais o gol do que o nosso elenco fralda cheia. Meu Deus do céu, cada chute, Raniel, Everton, cara matando na canela, chutando por cima, um negócio do outro planeta. É claro, a mídia pegou, levou pra televisão e mostrou, tá certo? Eu acho legal isso? É claro que eu não acho legal. O pior do que isso é os caras fazerem o que estão fazendo, dando esses chutes. Na verdade, esse é o problema. Não adianta eu reclamar com a mídia que apresenta isso pro público, né? Agora, se a gente dá motivo, meu Deus do céu. A gente sem motivo, os caras já inventam coisas, você imagina a gente dando motivo, né? Motivo, por exemplo, como essa semana comentou-se que a comissão técnica, eu vou começar a chamar de mimimição técnica, né? Porque é muito mimimi, cara. É muito nhenhenhé. É muito blá, blá, blá. Então é assim, a
mimimi são técnica do São Paulo, preocupados com o calor no Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, pronto, para tudo. Para tudo. Calor no Rio de Janeiro, é quase uma redundância, né? O calor que deve existir no Rio de Janeiro há uns 8 bilhões de anos. E agora, no sábado, 11 horas da manhã, preocupação, né? Coitados, o sol, insolação, é dia de feijoada, né? Os meninos vão estar lá no Rio, meu Deus, que dó, que pecado. Vamos parar com isso, né, gente? Vamos parar com esse mimimi, gente. Nós estamos contratando jogadores / atletas, ou estamos contratando aí um monte de meninos sem preparo físico, sem nunca ter jogado numa lua das 11 horas da manhã no Rio de Janeiro. Aí não dá, aí é demais, né? Me parece aí como é que se diz? Um preparo de desculpa, né? O Cuca, que é o rei da desculpa, um preparo de desculpa para o que possa acontecer no sábado de manhã no Rio, tá certo? Então, assim, é o tipo da notícia que não tem necessidade de existir, não tem necessidade diante daquilo que a gente vive, né? E é claro, nós temos problemas, nós temos dificuldades. Se o time não ganha, esses problemas e dificuldades que estavam meio adormecidos, meio que esquecidos, eles voltam à tona. É assim que funciona no futebol, né? Se o time estivesse ganhando como aquela sequência de 5 jogos, vocês não tenham dúvida que esses problemas todos estavam debaixo da mesa, ninguém acaba se lembrando deles, mas nessas horas, infelizmente, acabam acontecendo, né? O Raí que viajou também para buscar money, buscar dinheiro, o dinheiro para pagar o salário do Dani Alves vai acabar. Essa é a notícia, meu Deus do céu, apocalíptica da vida do São Paulo. Vai acabar o dinheiro, mas cadê os parceiros? Cadê aqueles caras que iam ajudar a pagar o salário do homem? Pagar o salário de Juan Fran, a pagar o salário do Pato, a pagar o salário do Pablo, a pagar o salário de Jusilei, rapaz, ainda a gente paga o salário do Jusilei, a pagar o salário de Bruno Pérez, meu Deus, a pagar o salário de Diego Souza, que joga lá no Botafogo, meu Deus do céu, show de horrores na vida do São Paulo Futebol Clube. E o Raí tá tentando arrumar dinheiro porque a gente não conseguiu vender os jogadores que precisávamos vender para botar dinheiro em caixa. A gente não arrumou até agora investidor, patrocinador, parceiro, pode chamar de qualquer nome, não arrumamos, né? E o Dani Alves, que ganha R$1.500.000 por mês, né? Daqui a pouco o São Paulo vai ter que se virar para pagar os salários dele e do resto do pessoal também, enfim, né? O Raí deve estar com uma pressão assim pequena, né? Para resolver um problema terrível como esse. Terrível, hein? E se o São Paulo não alinhar, se o São Paulo não jogar bola, aquilo que eu falo. Se joga bola, se ganha, papapá, motivação, torcida agitada, compra camisa, lota estádio, aquela coisa toda, vamos embora. Os problemas vão para baixo da mesa. Começou a ter problema dentro do campo, amigos, problemas criam um corpo e voltam para cima. E passam a fazer parte do dia a dia do São Paulo Futebol Clube. O problema é que não falta Pato, Alexandre Pato, contundido. Qual a novidade, Rony? Dá um Ctrl+C e Ctrl+V na notícia. O cara ficou 5 jogos parados, o que significa um mês e alguma coisa, né? Isso porque já tinha ficado um mês na Copa América parado. 5 jogos parados, voltou meio tempo contra o CSA, né? E agora tá machucado de novo. Enfim, o show de horrores que continua acontecendo no dia a dia do São Paulo. Vejam bem, eu vou separar as coisas. Já existe a ciência, já existe o conhecimento do Cuca e comissão técnica que ele não pode contar com determinados jogadores, ponto. A gente precisa parar com desculpa. Ah, mas ele não tinha o time completo. Ah, mas ele... Gente, nós estamos numa guerra. Soldado é soldado. Se eu não tenho o melhor atirador, que diz ser o melhor atirador, eu vou com o atirador, meu amigo, que atira e vou incentivar ele e vou preparar ele para ser o meu melhor atirador. É assim que funciona. Não adianta a gente ficar... Então faz o seguinte, então não vai. Ah, não, eu tô desfalcado, eu não vou jogar. Eu vou dar WO. Pô, meu, você já sabe disso, então prepara o time em cima do que você tem. Porque aí joga, não joga bem, ah, mas faltou... Vai faltar sempre 2, 3, 1, vai faltar sempre esses jogadores. E o São Paulo não tem jogado bola, mesmo com esses jogadores. Nas raras vezes
que eles jogam, né? Portanto, o Pato já é o nosso primeiro desfalque para o jogo de sábado de manhã, lá no Engenhão, lá no Rio de Janeiro. E o time para o sábado? Como é que você, raizeiro, São Paulino, tricolor de todo o planeta, gostaria de ver o São Paulo jogando neste sábado? Possivelmente, o time que nós vimos que treinou, né, ouvimos falar, vai de Volpe, grande Volpe. Juan Fran, eu fico imaginando o Juan Fran no banco de reserva, imaginando o que veio fazer aqui. Não pode, né? Um jogador como o Juan Fran, com a experiência, com o conhecimento, com tudo aquilo que ele adquiriu no futebol europeu, ficar no banco do São Paulo. Algum lugar no time, principalmente do São Paulo, ele tem que caber, né? Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo, o grande. No meio tá meio assim, vai Luan, vai Tietê, vai Hernanes, vai Lisiero, vai, enfim, o meio de campo aí, acho que nem, na verdade, acho que nem o Cuca sabe que time que vai. Mas enfim, já existe aí um meio que, inclusive com Daniel Alves no meio de campo, né? Ou na frente, no lugar do Antony, que como jovem tem os altos e baixos, o nosso Pablo, que emenda a segunda partida seguida, e Everton, download de internet de escada, o que corre e nunca completa. Mas enfim, possivelmente esse vai ser o São Paulo que vai pra guerra no sábado. É guerra no sábado, não é outra coisa. Ah, Rony, você sempre fala que é guerra. Pois é, porque sempre é guerra. O futebol é guerra. Se eu perco uma partida, eu não recupero mais isso, principalmente pela distância que eu estou da liderança com relação aos outros times. Chegou a hora do São Paulo jogar bola, chegou a hora do São Paulo respeitar a camisa que veste, né? Chegou a hora dos seus jogadores mostrarem ao que realmente vieram, né, fazer no São Paulo Futebol Clube. Legal, gente? Vamos falando mais a respeito. Vão lá no comentário, meu muito obrigado. E hoje, um abraço especial por Sérgio Roberto e para a filhinha dele, a Camelin, que estão em Itapeva, no interior de São Paulo. São Paulinada gigante do interior de São Paulo. Avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Valeu, pessoal, grande abraço.